Todos somos responsáveis pelo destino de nosso planeta. Ouvinte pede comentários sobre a parábola da luz sob o alqueire. A que condições espirituais o prestígio e a fama nos podem levar? Os espíritos envelhecem ou rejuvenescem no mundo espiritual? A missão dos pais é a primeira e a mais importante das missões na Terra. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje, domingo, 6 de dezembro de 2020, estação primavera. Agora são 11 horas e 35 minutos em Garça. Ouça e recomende nosso programa Momento Espírita, que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode ouvir este programa em qualquer outro horário, acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, mande um recado para o programa por telefone ou pelo WhatsApp. Participe. Nossos contatos são os seguintes, todos com DDD 14. Telefone fixo da Unirádio 34710700, celular 981-792405 ou WhatsApp 997-512397. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, CEP 17.400.000, Garça, São Paulo, ou pode ainda trazer o seu recado pessoalmente. Todo domingo sorteamos um livro entre os ouvintes que nos ligam até o meio-dia, apenas para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. O livro que vamos sortear hoje tem por título Amor entre Guerras, ditado pelos espíritos Vinícius e Vitória Bergamasco, a médium Sara Kilimanjaro. História de dois espíritos que antes da Segunda Guerra Mundial se propõem a reencarnar para realizarem algo de útil à humanidade. Amor entre Guerras é uma publicação da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar dessa obra, Amor entre Guerras, ligue num desses telefones. Telefone fixo 34710700, celular 981-792405 ou mande mensagem para o WhatsApp 997-512397, todos os números com o DDD 14. Ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Persiliana Judici, residente em Garça. A edição deste domingo conta com um comando sonoro do Gustavo Souza. A apresentação, Giuliana e Luiz Eduardo. O Mares atendendo o telefone e a participação da Sônia. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Você já ouviu falar de Singapura? Singapura é um minúsculo país asiático, ao sul da Malásia, com apenas 6 milhões de habitantes e que tem um elevado nível de vida se comparado com o nosso. Por ser muito pequena, não foi tão difícil administrar essa cidade-estado ao longo do tempo, tornando-a um dos países mais limpos do mundo. Lá, todo o lixo é reciclado e todo material inservível é incinerado, isso sem contaminar o meio ambiente. Analisando curiosamente esse povo, 2 pontos nos chamam a atenção. Primeiro, por se tratar de um país mais de 30 vezes menor que o Brasil, e onde é bem mais fácil acelerar o progresso, começando pela educação do indivíduo. Em segundo lugar, vemos aí uma lição da natureza. Como todo lixo é reciclável em Singapura, isso quer dizer que a natureza, contando com a ajuda do homem, dispõe de meios que permitem transformar coisas nocivas em coisas úteis, pois, na verdade,
nos domínios da natureza, nada se perde. É a lei perfeita de Deus. A doutrina espírita parte da premissa de que é a mudança individual que acaba determinando a mudança coletiva. Por isso, grupos muito grandes são mais difíceis de serem educados. Deveríamos centrar nossa atenção mais no indivíduo e passar a resolver o problema do mundo, começando pela solução dos problemas de nossa própria casa. Isso não quer dizer que devemos esquecer os fatores sociais, que também influem em nossa formação. Contudo, o social depende do individual e este, por sua vez, acaba repercutindo no social. Allan Kardec, no século XIX, viveu numa época de grandes contestações e de alguns homens bem intencionados que ansiavam por estabelecer a justiça social para que houvesse menos desigualdade entre as pessoas. Alguns pensadores idealistas de seu tempo, e até antes dele, quiseram promover mudanças sociais a partir de pequenas comunidades, mas seus empreendimentos fracassaram. Eles queriam mudar a sociedade de cima para baixo, ou seja, impondo regras e estabelecendo limites. Kardec criticou esse modelo, afirmando que não há verdadeira justiça sem educação moral. E por tal razão, toda tentativa de melhoria social acaba sendo levada ao fracasso. Isso quer dizer, em última análise, que a educação começa em casa, mas estendendo-se pela comunidade, ela ainda pode ser bem conduzida se as pessoas que assumirem seu comando forem bem intencionadas e conscientes. Deus não perde nada. Eis uma marca indelével de sua perfeição. Por isso nos criou para sermos perfeitos, conquistando essa perfeição por nossos próprios esforços. Um dia chegaremos lá. Ao que tudo indica, depois de idas e vindas em muitas experiências na Terra e fracassos, porque então estaremos aprendendo a encontrar, mesmo que seja a duras penas, o caminho que nos leva a uma condição de harmonia, cada um consigo mesmo, com o meio em que vive, com as pessoas com quem nos relacionamos e, consequentemente, com as leis de Deus. Por isso, o exemplo de Singapura para o mundo nos chama a atenção, dizendo que sempre é possível melhorar, mas que essa melhora deve partir da participação consciente e responsável de cada um de nós, a partir do ambiente que nos rodeia. O Espiritismo, desde a sua constituição há 163 anos, sempre demonstrou fé na humanidade, como Jesus também o fez no seu tempo, sabendo que a busca de uma condição melhor sempre dependerá do que realmente fizermos em favor de nossa harmonia conosco mesmos e com a natureza. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões, que nos ajudarão muito na elaboração do programa. As perguntas formuladas num domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem fundamentadas. Vamos às questões deste domingo. A ouvinte de Ribeirão Preto, Gislaine Maria de Almeida, manda-nos um texto de um livro que comenta aquela assertiva de Jesus ao se dirigir à multidão, quando afirmou: "Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz.
Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. No final do comentário que a Gislene envia, há uma observação interessante quando diz o seguinte: não deixe que a dor e o sofrimento apaguem a sua luz. Saiba, antes de tudo, que é a luz brilhando que vai tirá-lo do sofrimento. Jesus era um mestre. Ele falava ao povo com muito cuidado, a fim de que as pessoas pudessem captar a sua mensagem. Por isso, usava parábolas e metáforas, que são recursos de linguagem que podemos nos valer para fazer as pessoas entenderem melhor o que queremos dizer. Sabemos que a candeia é uma espécie de lampião, de lamparina, que se usava para iluminar a noite. Jesus se valeu dessa imagem, a candeia, comparando a luz que ilumina com o bem e a verdade. Ora, o bem e a verdade são valores universais, que devem ser respeitados e difundidos para que todos os vejam. Um dos grandes males da humanidade foi o de manter o povo na ignorância, porque lhe negavam essa luz. No passado, como agora, há grandes líderes que manipulam o povo, negando-lhe o conhecimento do bem e da verdade, tapando-lhe os olhos do espírito para que ele não os veja, quer dizer, escondendo a candeia embaixo de um vaso ou sob uma cama. Nessa passagem, Jesus ensina duas coisas importantes. Primeiro, que toda pessoa tem sua própria luz, ou seja, a sua parte de bondade e de verdade. Em segundo lugar, que ela não deve deixar que essa luz fique escondida, ou seja, encoberta, mas que apareça, pois esta será a forma como ela vai contribuir para o bem do próximo, mostrando sua própria luz. Não existe ninguém neste mundo que não tenha um bom sentimento, uma boa intenção, que não tenha algo de bom para mostrar e ensinar. Todos sentimos que temos coisas valiosas em nosso coração. O que nos falta é coragem para revelar esse bem que existe em nós, para revelar a verdade que existe em nós. Como? Pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Falar em nome do bem e da verdade é uma coisa. Esforçar-se para ser bom e verdadeiro no dia a dia é outra bem diferente. Jesus recomenda que façamos o bem, não só para que sejamos bons, mas também para ajudar os outros a seguir o mesmo caminho. Problemas e dificuldades, decepções e desenganos todos temos. Mas essas pedras de nosso caminho não devem ser motivo para que recuemos de nossos bons propósitos. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Tudo o que ele nos ensinou decorreu dos grandes obstáculos que ele encontrou pela frente. Aliás, ele só encontrou obstáculos. Mas esses obstáculos não foram suficientes para apagar a sua luz e deixar que ela resplandecesse para todos nós. Ele quer que sigamos esse exemplo. O caminho da felicidade nunca é fácil, mas é aí que está o mérito de cada um. Se fosse fácil, não teríamos o que aprender. No entanto, com a nossa luz, podemos descobrir pouco a pouco o melhor caminho, sem nos deixar precipitar no abismo das desilusões e do sofrimento. Como toda certeza, nos sentiremos bem melhor conosco mesmos, nos amaremos mais e com isso estaremos iluminando não apenas o nosso caminho, mas o caminho daqueles que estão caminhando ao nosso lado. Próxima questão. Um caso como o de Maradona, questionou um de nossos companheiros de estudo, que foi idolatrado por milhões de pessoas dentro e fora de seu país. Que missão podia ter esse espírito para causar tamanha repercussão?
não temos como definir a condição de Maradona ou de outro ídolo qualquer de nosso tempo, a não ser pela excepcionalidade de seus dotes naturais, que todo mundo sabe, e pela repercussão de seus exemplos de vida. Nada acontece por acaso nas leis da natureza. Quem traz para esta vida uma habilidade natural como a de Diego Maradona, a ponto de se sobressair no cenário do mundo, seja no esporte ou em qualquer outro setor da vida social, certamente tem alguma missão junto à coletividade. Para o espírito, a questão não é propriamente o dom que Perdão. A questão não é propriamente o dom que traz, mas o que ele faz com o seu dom. Muitos de nós não aprendemos a lidar com a fama, um caminho escorregadio que facilmente estimula egoísmo e orgulho. Quantas vezes não nos deixamos arrastar pela necessidade de experimentar o poder, a condição de ser uma pessoa importante, até de forma inconveniente ou desastrosa. Por isso, não basta ser um ídolo ou um líder em qualquer área de atuação no mundo. É preciso que essa condição traga algo de bom para a humanidade. Muitos se perderam no caminho da fama e não souberam lidar nem mesmo com seus próprios problemas, deixando exemplos nada recomendáveis para seus admiradores. Por outro lado, a necessidade de se criar ídolos ainda é muito pronunciada no mundo. No fundo, estamos à procura de quem possa nos guiar pelas mãos com segurança. Eis porque o líder, como um influenciador da coletividade, chama para si uma enorme responsabilidade social. Conforme seu caráter e seu tipo de atuação, ele pode criar um bando de seguidores fanáticos e até inconsequentes, pois a principal característica da relação entre o ídolo e o seu público é a submissão tácita às suas atitudes, mesmo que sejam absurdas e nefastas. Espíritos que reúnem habilidades especiais, muitas vezes, reencarnam para tarefas específicas que possam ajudar o povo a encarar e resolver seus problemas. Mas, entre eles, há os que fracassam nesse sentido, pois ao invés de ajudar, acabam influenciando negativamente a multidão. Seja no esporte, nas artes, na política, na ciência, na religião ou em qualquer outra área de atuação, temos muitos exemplos de homens e mulheres que criaram barreiras ao invés de abrir caminhos, enquanto outros atingiram elevados níveis de realização e passaram a ser exemplos para a sociedade. A esses homens que deixam para o mundo exemplos notáveis de conduta, estimulando seus admiradores a seguir seus exemplos, em qualquer setor da atividade humana, são aqueles que Kardec classifica como homens de gênio, sobre os quais a história faz inúmeras referências. No entanto, não podemos julgar quem quer que seja, conscientes de que, no cômputo geral das leis divinas, todos são filhos de Deus e, se não conseguiram fazer o melhor, com certeza, mais tarde estarão mais preparados para as grandes realizações. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro Amor entre Guerras, ditado pelos espíritos Vinícius e Vitória Bergamasco, a médium Sara Kilimanjaro. Use os seguintes telefones: 3471-0700, telefone fixo aqui da Unirádio, 981-792405, ou entre em contato pelo WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Uma senhora que diz ouvir Momento Espírita há um bom tempo, ligou para dizer o seguinte: quando meu pai faleceu, eu era adolescente e ele já tinha passado dos 40, mas tinha um aspecto muito jovem. Hoje sou casada e já tenho filhos adolescentes. A morte de meu pai na época foi um choque e eu passei a sonhar com ele. Com o tempo, porém,
Fui sonhando menos e hoje é muito difícil vê-lo em sonho, mas quando ainda o vejo, ele está tão ou mais jovem do que era. Minha pergunta é a seguinte: os espíritos não envelhecem? Será que quando eu me encontrar com meu pai no mundo espiritual, ele vai estar mais novo do que eu? No livro Sinfonias Inacabadas, a médium inglesa Rosemary Brown, no livro Sinfonias Inacabadas, da médium inglesa Rosemary Brown, encontramos um caso diretamente relacionado com essa pergunta. Rosemary ficou conhecida por receber e executar ao piano peças musicais de grandes autores clássicos da música erudita, como Beethoven, Mozart, Liszt, Schubert, Tchaikovsky e outros. Ela conta que desde a infância tinha contato com espíritos, o que fez com que fosse discriminada por ser uma criança diferente. Foi num recreio da escola que pela primeira vez lhe apareceu um espírito jovem, dizendo se chamar Franz Liszt, e que tinha a missão de transmitir por ser o intermédio muitas músicas, com o objetivo de chamar atenção para a realidade espiritual. De vez em quando, esse homem voltava a aparecer para lembrar-lhe do compromisso, e assim aconteceu muitas vezes com o passar dos anos. Mas o que mais a intrigou foi que depois de alguns anos, ele se apresentava não mais como um jovem, mas agora como um senhor idoso. Rosemary lhe perguntou o porquê daquela mudança de jovem para idoso, e ele disse que desencarnara com idade avançada, mas só se tornara famoso no mundo da música enquanto jovem, e foi como jovem que ficou conhecido. De fato, ela acabou constatando que Franz Liszt, compositor e pianista húngaro do século XIX, ainda vivera muitas décadas após sua famosa passagem pelo mundo da música em Paris. E depois, por razões pessoais, recolheu-se à vida monástica e acabou desencarnando bem idoso, longe da sociedade. Com isso, queremos dizer que no mundo espiritual, a aparência dos espíritos depende de suas criações mentais, da maneira como quer se apresentar ou apenas da maneira como eles conseguem se apresentar. Enquanto na Terra, o corpo vai se deteriorando com o tempo pelo desgaste natural da matéria, assumindo uma forma cada vez mais envelhecida, o que determina tal condição na espiritualidade não é o tempo, mas a qualidade do pensamento do espírito. Ou seja, o espírito não está tão preso aos seus pensamentos e sentimentos, naturalmente, quanto nós aqui estamos presos ao nosso corpo. Um exemplo típico de como o espírito pode se apresentar é o de Emmanuel, que todo mundo conhece como orientador de Chico Xavier. Emmanuel sempre se apresentou ao Chico com as características de um senador romano do primeiro século. No entanto, depois daquela encarnação, ele teve pelo menos mais 3 encarnações com outros corpos e com outras aparências. E na última delas foi um padre jesuíta português que viveu no Brasil. Mas Emmanuel já é um espírito de considerável evolução moral. Na maioria dos casos, após a desencarnação, o espírito se reconhece como se estivesse no corpo que vinha ocupando em vida durante anos, pois a essa altura ele não consegue se lembrar de outras. É a forma como se via na última encarnação, ainda fresca em sua memória, e o reflexo do quadro mental que permaneceu nas suas lembranças, registrada pelo perispírito. Na verdade, não tendo mais o corpo, mas apenas o perispírito, este formado de matéria sutil de alta plasticidade, seu pensamento é que vai modelar a forma de que se lembra ou que deseja. Desse modo, é que ele se apresenta às pessoas que o conheceram, quer em sonhos, como foi o caso da ouvinte, quer em aparições espontâneas.
Contudo, convém ressaltar que quanto mais esclarecido for o espírito, maior é o seu domínio sobre o pensamento e com mais facilidade consegue adquirir a forma como quer ser visto e reconhecido. Espíritos menos evoluídos não conseguem se libertar tão já das aparências que tinham quando encarnados. Por outro lado, relatos mediúnicos que conhecemos mostram que o reencontro com nossos entes queridos que já se foram há muito tempo dão-se natural e espontaneamente. No mundo espiritual, as percepções e sensações se dão de forma adequada a cada situação. Nos anais da mediunidade, há muitos relatos de reencontro de mãe e filho, por exemplo, que são os mais emocionantes. Nesses momentos de indizível emoção, eles se veem como se viam enquanto viviam na Terra. Alguns espíritos, ao reencontrarem aquelas que foram suas mães na Terra, dizem que se sentem crianças, pois voltam à memória os quadros ternos da infância. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora mesmo e concorrer ao livro Amor Entre Guerras, ditado pelos espíritos Vinícius e Vitória Bergamasco, a médium Sara Kilimanjaro. Use os telefones 3471-0700, 981-79-2405 e o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, missão dos pais na Terra. Temos tratado neste segmento da importância da missão dos espíritos neste mundo. Todos os seres humanos são espíritos reencarnados, que já viveram antes e aqui retornam para prosseguirem se desenvolvendo por meio das múltiplas experiências que a vida na Terra lhes proporciona. Muitos não perguntam se missão não é só para os espíritos superiores. No Livro dos Espíritos, encontramos a palavra missão, utilizada tanto para as pequenas realizações no círculo mais estreito da família, como para as maiores que se voltam para os interesses da coletividade. Desse modo, o que caracteriza a missão, no seu sentido amplo, segundo o conceito espírita, é o compromisso que o espírito assume antes de reencarnar, quando sua atuação se volta para um elevado propósito, ou como costumamos dizer, para o caminho do bem. Assim, conforme vamos ler na questão 582 do Livro dos Espíritos, a paternidade e a maternidade, ou seja, o fato de ser pai ou mãe, constitui uma missão das mais importantes neste mundo e a mais comum. Quando Allan Kardec perguntou aos benfeitores sobre a paternidade, eles deram uma resposta categórica. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Como você pode perceber, assim dizendo, eles estão se referindo ao período infantil,
que é o momento mais importante e fundamental para a educação do homem e reeducação do espírito nele encarnado. O que não se consegue na infância será muito difícil se conseguir depois. Por outro lado, não devemos esquecer que, apesar dos esforços dos pais, o resultado do esforço dos pais na educação de seus filhos, criança, só será constatado com o passar dos anos. Mas a resposta dos espíritos não terminou. Ela prossegue chamando a atenção dos pais em relação à missão que escolheram e ao compromisso que assumiram com seus filhos nesta encarnação, lembrando que a educação não é um processo que se limita a esta vida, mas se estende ao futuro do espírito através das reencarnações, visando o seu aperfeiçoamento. Sobre isso, completam os instrutores. Mas há os pais que estão mais preocupados em endireitar as árvores de seu jardim e a fazer produzir muitos e bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este filho fracassa por sua falta, os pais carregarão a pena e o sofrimento dos filhos na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Rebatendo esta fala, Allan Kardec, na questão 583, faz a seguinte objeção: mas se uma criança se torna uma pessoa má, apesar dos desvelos de seus pais, mesmo assim eles serão responsáveis? Resposta dos espíritos: neste caso não. Porém, quanto mais as disposições da criança sejam más, mais é penosa a tarefa dos pais e maior será o seu mérito se eles conseguirem desviá-lo do mau caminho. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você está ouvindo Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, que apresentamos todo domingo a partir das 11h30 aqui na Unirádio AM 1060 kHz. Aguardamos sua comunicação, prezado ouvinte. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Atividades do Caminho de Damasco. Como o impasse causado pela pandemia ainda continua, exigindo distanciamento social e outros cuidados, o Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, 178, continua apenas com as reuniões presenciais de passes para o público, porém somente aos domingos às 18 horas. Portanto, somente passes aos domingos às 18 horas no Caminho de Damasco. Demais atividades estão sendo realizadas de forma virtual, utilizando dos recursos da internet. E atenção, ouvinte! As palestras virtuais de segunda-feira via YouTube e Facebook continuam a ser apresentadas às 20 horas. Amanhã, Ademir Bardella falará sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. E na sexta-feira, também em reunião virtual, às 20 horas, estamos iniciando a leitura e discussão de mais uma obra de André Luiz, desta vez o livro Libertação. Os que tiverem interesse, aproveitem para entrar na reunião acessando o site do centro, pois estaremos no primeiro capítulo desse livro. As demais reuniões da semana estarão em recesso neste período de final e início de ano. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita encaminhou aos seus associados neste mês de novembro a obra Flechas do Passado, romance mediúnico de autoria do espírito William, através do médium Dawn Fritz, lançamento da editora M de Capivari. É a história dramática de Cassandra, filha de um lar estruturado e interessado em ajudar o próximo, mas que é deixada aos cuidados de uma pessoa da família. Por R$ 18,00 apenas, você também pode participar do Clube do Livro Espírita de Garça, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 988 13 0905 ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org, informando nome, telefone e endereço de entrega.
você pode contribuir para os serviços assistenciais do Lar Meimei, instituição de assistência e apoio à família, fazendo doações de gêneros de primeira necessidade para a cesta básica ou doando materiais usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 34710604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Biblioteca Batuíra. Tão logo superemos mais esta fase do distanciamento social, em razão da pandemia, a Biblioteca Batuíra, que ainda está em recesso, voltará a funcionar para atender o público. Como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, deixa hoje a sua mensagem. Neste Natal, por algum momento, pacifica tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de saudar o Natal. Esquece por momentos comidas e bebidas, vestes e presentes, sons e ornamentos. E, interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não basta súplicas e desejos, necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova por essa razão teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia, sem erro, paz e harmonia ao teu próximo. E roga para ti os mimos e morredouros do aperfeiçoamento, como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Em nome de toda a equipe do Centro Espírita Caminho de Damasco e da Biblioteca Batuíra, Feliz Natal! Passamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram sua mensagem. Trata-se da obra Amor entre Guerras, ditado pelos espíritos Vinícius e Vitória Bergamasco, a médium Sara Kilimanjaro. Atenção, o livro sai para o ouvinte Carlos Araújo. Parabéns, Carlos Araújo. Você deve vir retirar o seu livro na portaria da Unirádio durante a semana no horário comercial. Prezados ouvintes, estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita, 48 anos no ar. Agradecemos sua atenção, desejamos a todos um ótimo domingo e uma excelente semana, prometendo um novo encontro para o próximo domingo, às 11h30, aqui na Unirádio. E neste encerramento, ficamos com mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Reflete
nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.